irmãos e irmãs do Grupo Espírita Luz da Vida. Prazer estar falando com vocês. Aqui é o Luiz Maurício, retomando, né, o trabalho junto à casa. Agradecemos muito o convite, né, a lembrança, o carinho. Deixo um abraço especial para os companheiros, companheiras da casa, né? Então, vamos falar um pouco sobre doutrina espírita, né? Refletir sobre o espiritismo. Estamos se aproximando agora, né, na virada do ano. Então, é um momento importante de reflexão, um momento importante para a gente poder fazer um balanço, inclusive, da nossa existência, das nossas ações, né? Então, esse, basicamente, será o tema hoje da nossa conversa, tá bom? Mas, como nós sempre fazemos, né, nas nossas atividades espíritas, nós vamos primeiro aqui fazer a leitura da página inicial, tá bom? Depois a prece. E, na sequência, a gente começa aí as nossas reflexões em torno do tema, tá bom? E a nossa página é do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Que a maioria de vocês conhece, né? Aquela famosa coleção do Espírito Emmanuel, né? Psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier. É os famosos livros de página que a gente costuma de chamar, né? Nas casas espíritas. Em todas as nossas atividades espíritas, geralmente a gente inicia ela justamente realizando a leitura de alguma página para poder refletir, né, sobre aquela atividade que a gente está iniciando, né? Então, é sempre um momento ali importante, né? A realização e a reflexão, né? Não adianta a gente só fazer a leitura e a gente não refletir. A gente não vai fazer essa reflexão, né? Por quê? Porque essa página está inserida, inclusive, no conteúdo que a gente vai trabalhar ao longo da nossa fala, tá bom? Então, a página tem como título Tempo de Confiança. E aí tem um versículo, né, do evangelista Lucas, né, uma fala de Jesus no capítulo 8, versículo 25, e Jesus diz, e disse-lhes, onde está a vossa fé? A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: aonde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes, né? Olha que coisa interessante, né? Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperam a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobreviverão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas, né? Que página extraordinária, né? Então, nós vamos fechar aqui a página, né? Para que a gente possa, na sequência, colocar o nosso material que vai nos ajudar como guia aí para a nossa fala, tá bom? Mas vamos à nossa prece, convidando vocês, né? Todos que possam, nesse momento, refletir, né? Principalmente, se concentrar, meditar em torno, né, da mensagem do Cristo. A prece é sempre um mecanismo muito poderoso, né, para a dilatação dos nossos sentimentos, das nossas forças espirituais, do nosso contato mais próximo com a espiritualidade, né, com o nosso anjo guardião, com aqueles espíritos amigos,
com os companheiros espirituais da nossa instituição espírita que militamos, né? Ou do ponto da instituição religiosa que temos afinidade, né? A busca pela espiritualidade, ela, na casa espírita em especial, ela tende a ser, né? Muito mais intensa, né? No dia a dia, a gente não costuma estar ombreando devido à nossa dificuldade, né, de pensamentos positivos, pensamentos benéficos, né, junto a esses companheiros espirituais. Então, é sempre importante a gente buscar esse contato. Então, que esses irmãos, né, irmãs, possam estar sempre nos apoiando nas nossas ações, nas nossas decisões, né, e que possam sempre, né, estabelecer essa cooperação. Que possamos também não ser refratários a esse apoio, que sempre vem, como disse bem a página, né? O Pai Celestial é soberanamente justo e misericordioso. Então, ele sempre nos atende, mas muitas das aflições, elas sobrevivem, né? Para o nosso próprio processo de educação e amadurecimento. Muita paz a todos, que assim seja. Muito bem, amigos e amigas, então vamos, né? Eu vou colocar aqui alguns slides, tá? Não são muitos, para que a gente possa estar refletindo, né? Sobre o nosso tema de hoje, né? Então, tá aí na tela para vocês, né? O tema é Novos Tempos, Novos Rumos. Como nós estamos agora nesse processo, né, de início de um novo ciclo, a gente, nós, né, estamos automaticamente refletindo e fazendo um balanço para a nossa vida, a nossa existência, né? Então, é fundamental que a gente reflita sobre isso, né? Sobre o nosso ano de 2022. Olha, quantos dias se passaram? Quantas coisas aconteceram, né? Quantos desafios nós tivemos ao longo desse ano? E como disse muito bem a página, muitos desses desafios irão retornar, né? Algumas questões ainda mais desafiadoras, né? E outras que irão, de alguma forma, permanecer porque não foram ainda muito bem resolvidas, porque são necessárias que continuem conosco, caminhando para o nosso processo de maturação, né? Para o nosso amadurecimento, né? Então, deixa eu abrir aqui novamente, né, o nosso documento. Só um minutinho, que eu quero que vocês consigam ver essas imagens de forma plena, né? Na tela toda, de preferência, né? Então, nós vamos fazendo aqui os ajustes, né? Palestra, as palestras são sempre assim, né? Elas são sempre, a gente vai ajustando ao longo do caminho, tem todos esses desafios naturais que acontecem, né? Então, é sempre fundamental que a gente possa se ajustar, né? Então, vamos lá. Só um minutinho, peço para vocês, né? Então, nosso tema, Novos Tempos, Novos Rumos. Espero que vocês estejam visualizando agora sim, né? Olha lá. Então, caminhando, né? Novos tempos, novos rumos. Então, primeiro a gente vai começar falando sobre tempo, né? Quando a gente fala sobre o tempo, essa variável importante, né, da nossa existência, a gente pode pensar ele sobre vários aspectos, né? Como é que a gente vai pensar o tempo? A gente vai pensar ele de forma cronológica? A gente vai pensar ele de forma histórica? A gente vai pensar ele de forma psicológica? A gente vai pensar ele de forma espiritual, que no caso é o que mais interessa para a gente, né? Essa é o nosso principal desafio aqui, né? Que é justamente fomentar em vocês que reflitam sobre principalmente o que tange a questão do tempo espiritual, né? Que aqui abre
Quando a gente fala de tempo espiritual, né? Quando a gente fala do espírito imortal, isso abre muitas reflexões, né? Para que a gente possa refletir, né? Mas o que seria o tempo cronológico, né? O tempo cronológico é aquele tempo definido pelas atividades humanas, né? Então, é aquilo que define o nascimento de uma criatura, né? A questão do seu crescimento, desenvolvimento, a morte. Quando a gente pensa em relógio, quando a gente pensa em calendário, né? Tudo que se remete à idade das coisas, né? É o tempo cronológico, né? É lógico que esse tempo cronológico, quando a gente pensa em calendário, né? Quando a gente, isso também está associado, por exemplo, a uma questão cultural, de um determinado povo, a questões históricas, isso também influencia direto. É só a gente pensar. O nosso calendário é um calendário cristão, mas quantos calendários existem, né, no mundo? Os muçulmanos, nossos irmãos, né, islâmicos, muçulmanos, eles têm um calendário próprio, né? O calendário cristão, por conta de questões comerciais, né, por conta de um mundo globalizado principalmente, ele é dominante. Então, mesmo aqueles países, né, como é o caso de Israel, como é o caso da China, como é o caso dos países islâmicos, possuem essa referência de outro calendário, né, que não tem o nascimento de Jesus como ponto de partida para você poder pensar, né, como um paradigma antes e depois de Cristo, né? Por quê? Porque para eles tem outras referências, né? No caso dos muçulmanos, né? Você tem aí a questão de Maomé, né? Do profeta Maomé, a saída, né? Lá daquele processo da Revolução Islâmica, né? O surgimento ali da religião, né? No século VII, né? Então, ali tem todo um movimento natural relacionado a esses aspectos culturais dessas populações, né? Por que eu estou falando isso? Porque o tempo cronológico ele também tem uma relação com o tempo histórico, principalmente quando a gente pensa essa questão de calendário, né? Então, por exemplo, a questão do tempo histórico aí já é algo marcado pelos acontecimentos, né? Está exclusivamente relacionado a acontecimentos, né? Fatos históricos. Então, que marcam uma nação, um povo, a própria humanidade. A gente, por exemplo, a questão do nascimento de Jesus, já que eu citei esse exemplo. Esse é um fato histórico, né, que marca, a gente pode dizer, a humanidade, porque mesmo aqueles povos que não são cristãos estão diretamente influenciados por esse fato histórico, né? Por quê? Porque a influência do mundo ocidental, que dominantemente é judaico-cristão, né? Ele está diretamente relacionado a esse, né, fato histórico muito potente, diria assim, né? Muito mais potente do que outros fatos famosos, né? Como, por exemplo, a Revolução Francesa, como, por exemplo, a queda do Império Romano, né? O nascimento de Cristo é um paradigma assim muito importante e marcante, né? E aí não é uma questão religiosa, é uma questão histórica mesmo, uma questão da própria ciência, né, da história, né? Então, né, guerras, revoluções, a cura de uma doença, a crise econômica, tudo isso está relacionado a fatos históricos que marcam esse tempo histórico, né? Por que a história é dividida em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, contemporânea? Porque tem esses fatos históricos que vão justamente marcando o início e o fim desses períodos, né? Que foram criados para facilitar o entendimento desses fatos históricos que foram acontecendo ao longo da história da humanidade. Claro que dentro de uma visão europeia, né, marcadamente europocêntrica, ocidental, aqueles fatos históricos que ocorreram no Oriente, eles não têm importância quando comparados aos fatos históricos do Ocidente, né? E o tempo psicológico? Como é que a gente pode pensar essa questão do tempo psicológico, né? Aí já é uma coisa individual, né? O tempo psicológico é o tempo individual de cada um. Como é que cada um, né, percebe o tempo passando em sua vida, os momentos de dificuldade, de tristeza, de felicidade? Isso é igual para todos? É evidente que não, né?
Cada pessoa sente o tempo de forma diferente, quando você pensa individualmente nessa perspectiva psicológica, né? Então, por exemplo, um tempo de luto para um indivíduo vai ser completamente diferente para o tempo de uma outra criatura, né? O tempo de felicidade, de comemoração, né? Tudo isso que envolve a natureza humana, a psique humana, está associado a essa questão do tempo psicológico, né? Ele está muito relacionado, né, às emoções, né, às situações do cotidiano, aos sentimentos que determinam essa passagem do tempo, né? Uma pessoa que está em depressão, tempo para ela vai se passar de que forma, né? A pessoa ali tomada pela melancolia, né? Pelo desânimo de continuar a sua própria existência, porque a depressão causa isso no indivíduo, né? Um desgosto pela vida, né? Diretamente relacionado a inúmeras coisas, né? E aí é lógico que a gente, quando pensa a depressão dentro da perspectiva espiritual, a gente abre-se um horizonte muito grande, né? Você tem ali o olhar da ciência, né? O olhar da psicologia, da psiquiatria, e de outras ciências também, né? Porque a depressão não pode ser só pensada a partir dessas duas ciências, pode ser pensada a partir de outras, né? Das ciências sociais e humanas de forma ampla, né? Então, na perspectiva espiritual, isso muda completamente. Por quê? Porque você, pensando doutrina espírita, já fazendo o link com o tempo espiritual, o espírito ele é anterior a um momento da concepção. Então, existe uma anterioridade. Então, se existe uma anterioridade, ele, quando faz esse mergulho na carne, né, que no espiritismo a gente chama de reencarnação, porque eu estou falando assim, que pode ser que tenham pessoas aqui que estejam assistindo ou que irão assistir que não são espíritas, ou que estão dando seus primeiros passos no espiritismo, né, conhecendo. Então, a reencarnação é justamente esse processo, é esse mergulho na carne, na existência, através de mais um papel vivenciado pelaquela criatura que já viveu vários antes. Como assim? Isso é uma loucura. Então, eu tive várias existências? Você, como espírito, sim. São vários papéis, né? Então, nós somos um extrato, né, dessas várias experiências, né, que vão fazendo com que a gente progrida e vá se desenvolvendo como espírito. Esse é o grande objetivo da vida, né? Então, voltando ali à questão da depressão, o indivíduo, quando reencarna, ele carrega, ele traz bastante dessas experiências e muitas dessas experiências não são positivas, né? São mazelas, são dificuldades, são questões vividas, muitas delas que é importante que a gente não lembre, que a gente não tenha acesso temporariamente, né? Daí a necessidade do esquecimento do passado, justamente para que a gente possa ter uma nova experiência e que a gente esteja temporariamente desconectado dessas memórias que nos causam dificuldade, que podem fazer com que a gente paralise e não consiga avançar, né? Não irão proporcionar para a gente benefícios, pelo contrário, né? Não é à toa que a gente tem, né? A gente vem com esse esquecimento do passado, né? Então é algo que é fundamental, né? Nesse processo de reconstrução do espírito, né? De retomada, né? Nesse processo educativo, né? Então, o tempo espiritual já é um outro tempo a ser pensado diferentemente dos tempos anteriores, né? Muito diferente, né? Então, o que é o tempo do espírito imortal? Então, justamente que eu desejo que vocês reflitam, né? O que é esse tempo do espírito imortal, né? Então, olha o horizonte que se abre a partir disso, né? São muitas coisas, né? São muitas coisas que envolvem o espírito imortal, né? Que é as ciências da natureza, né? Não dá conta.
Não dá conta, tem muitas limitações, né? Por quê? Porque as ciências, em geral, são muito importantes, né, para o desenvolvimento humano, para o progresso, para a descoberta de benefícios, né, para a coletividade. A gente reconhece a importância enorme, né, de todas as ciências, né, seja elas humanas, exatas, biológicas, né, é muito importante, né? Mas quando a gente pensa na ótica do espírito imortal, o raio digamos assim, né, ele se amplia muito grande. A ótica é muito grande, né? O horizonte ele se amplia de uma forma muito grandiosa, né? E aí tem essa frase aí que eu acho que é muito bonita, né? A imortalidade é a essência da vida, né? Então é uma frase do Espírito Emmanuel, né, no livro Encontro Marcado, né? Psicografado pelo Chico Xavier. Então, o espírito imortal, a imortalidade é a essência da vida, né? Eu costumo dizer que a imortalidade, ou seja, né, essa conexão que a gente estabelece com a reencarnação, ela é a espinha dorsal da doutrina espírita, né? Você não tem como pensar espiritismo sem pensar reencarnação. Tudo, né, é como você pensar, digamos assim, né, um mapa de uma cidade onde você tem aquela artéria principal, aquela principal avenida que tem, né, numa cidade, e aonde todas aquelas outras ruas, estradas, desemboquem nessa principal avenida, né? Então, pensando o próprio corpo biológico, né? No corpo biológico, a gente tem aquelas artérias que são principais, né? Que são verdadeiras avenidas, né? Aonde os outros, né? As outras veias e artérias menores desembocam nessa via principal, né? Então, a reencarnação é isso, né? O conceito reencarnação é a espinha dorsal desse processo. Então, é muito importante que a gente entenda essa questão. Quando o Espiritismo fala de imortalidade, ele está falando da reencarnação, o que é esse conceito? Como que a gente pode pensar, né? Sendo o mais didático possível, o que é esse retorno à matéria? Esse retorno que já fizemos inúmeras vezes e ainda iremos fazer, né? Por quê? Porque há uma necessidade de quê? Uma necessidade do progresso da criatura, né? No Espiritismo, a gente não costuma falar muito em determinismo, né? Determinismo é algo muito presente, principalmente em outras doutrinas religiosas que são, digamos assim, mais dogmáticas, né? Então, existem inúmeros, né, determinismos ali presentes nessas doutrinas religiosas. No Espiritismo tem determinismos? Tem, né? Inclusive dogmas também, né? A reencarnação é um dogma, né? O próprio Allan Kardec trabalha isso tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, né? Só que o dogma dentro da doutrina espírita, ele tem um caráter de ciência, né? É diferente, né? Ele não é uma simples imposição, uma verdade absoluta de algo que não cabe discussão, né? O que é um dogma, né? O dogma, no sentido da palavra, né? É uma verdade que não cabe contestação. É aquilo ali e acabou, né? Então, é por isso que a gente chama de doutrinas dogmáticas, né? Então, não há reflexão, não há discussão sobre esses temas, né? No Espiritismo é diferente. Cabe discussão a questão da reencarnação? Claro que cabe. Mas é um dogma, é uma verdade inconteste dentro da doutrina espírita, sem sombra de dúvida. Agora, reflexão sobre ela, a todo momento a gente está fazendo, né? Então, é um eixo principal. Então, há determinismo na doutrina espírita? Sim. O mais importante e fundamental é que nós estamos fadados a progredir. Então, o progresso é uma lei da natureza. Não é uma lei do espiritismo, tá, pessoal? É uma lei da natureza. É uma lei criada por Deus. Quando Allan Kardec trabalha na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, ele vai trabalhando uma série de leis, né?
Ali tem aspectos morais, né? É justamente a parte do Livro dos Espíritos que trata, né, exclusivamente dessa questão moral, não que antes não seja trabalhado, né? Mas no capítulo 1 você tem a perspectiva de ciência espírita. Na terceira parte é essa parte moral. Então, são 10 leis morais e uma delas, qual é? A lei do progresso. Né? Então, nós estamos fadados, né? É um determinismo. Luiz Maurício, mas tem muitas pessoas que não querem progredir, tem muitos espíritos, e ao longo da nossa vida, em muitas situações, nós não... Né, é uma escolha do indivíduo, porque o livre-arbítrio permite isso, que ele, em determinado momento, ele fique num processo de estagnação. Isso acontece. Ele não retroage, os espíritos nos falam isso, né? Então, ou seja, o espírito ele vai avançando e chega um determinado momento, né, que ele paralisa, né? Ele fica estagnado, isso acontece em muitas situações, e ele não consegue avançar, mas ele não retroage. E aí as pessoas vão pensar assim, poxa, mas tem espíritos que estão tão, digamos assim, né, vinculados ao mal, e a gente tem vários exemplos na própria existência material, ou de personagens que viveram ao longo, já viveram no planeta Terra, né? E que se tornaram, inclusive, personagens históricos importantes, né? A gente não precisa citar aqui o nome desses irmãos e irmãs que viveram entre nós, ou que ainda vivem, né? Mas a gente sabe da existência. Os livros de história estão recheados desses personagens. E os noticiários hoje e jornais mostram isso, né? Alguns que estão encarnados, que, inclusive, estão encarcerados em prisões especiais porque o simples contato desse espírito, ainda que encarcerado, articulando ali as suas quadrilhas, as suas redes, né, de relacionamento, são capazes de proporcionar uma desagregação muito grande da sociedade, né? Então, esses espíritos, eles também vão evoluir? Claro que vão. Eles estão retroagindo pelo mal que estão fazendo? Não, estão estagnados. Não há como voltar nesse processo evolutivo. Aquela ideia, né, que nós respeitamos, uma ideia extremamente tradicional no pensamento judaico-cristão, aquela ideia dos anjos decaídos, né? A própria questão do Lúcifer, né? Toda essa narrativa em torno desse pensamento é algo que na doutrina espírita não tem qualquer fundamento, né? Por que que não? Porque uma vez que um espírito atinge a sua angelitude, ele não cai. Não existe espírito anjo decaído, né? Como é que um espírito que atingiu a angelitude, por quê? Porque essa angelitude, ela é, dentro do pensamento do espírito imortal, ele é construído palmo a palmo. Ele vai avançando a duras penas. Alguns vão mais rápido, outros nem tanto. Então, espíritos que hoje estão nessa categoria de anjos, que são espíritos iluminados, né? Muitos mentores espirituais, podemos também, né, chamar, dizer que muitas dessas criaturas são criaturas angélicas, né? Espíritos augustos, né? Então, passaram, né, pela fieira das dificuldades do próprio mal, evoluíram, foram avançando, construindo, né, se aprimorando, como aquele barro disforme, aonde o escultor vai ali moldando, né, devagar, né, de forma paulatina, dando forma para aquele objeto ali que não tem forma, né? A gente pega uma obra, por exemplo, né, Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci são espíritos, são personagens históricos considerados gênios universais na história da arte, né? São gênios universais. Então você pega, por exemplo, o Michelangelo, além de pintor, né, trabalhar com as artes plásticas, ele também era escultor, né? Então ele tem obras maravilhosas, né? Uma delas se chama Pietà, né, que é uma escultura, né, num bloco de mármore, né, de granito, não sei, eu acho que é de mármore, né, aonde ele esculpe, né, Maria, mãe de Jesus, com Jesus no seu colo, quando tinha recém-retirado, né,
da cruz após o processo de crucificação. É uma obra espetacular, né? Uma imagem assim que eu convido vocês depois a buscar, né? Na internet e analisar, né? O sentimento e a capacidade que esse espírito, né? O Michelangelo, quando encarnado, colocou ali na expressão. É impressionante a expressão corporal desenhada, esculpida num bloco de mármore. Imaginar que aquilo ali era uma pedra, né? Aonde ele foi talhando e ali produz, né? Uma arte de tamanha envergadura, né? Por isso que ele é o gênio universal, né? E a gente até hoje está aqui, né? Rendendo, né? Honras e admiração pelo trabalho que ele fez, né? Então, nós somos a mesma coisa. Nós ali, em algum momento, fomos esse bloco, né, de pedra ali disforme, e isso daí foi se tomando forma e vai continuar, né, sendo ali lapidado, né? E o que é esse esmeril que vai lapidar esse bloco para que a gente tome uma forma como aquela imagem ali esculpida, belíssima, né, do Michelangelo, né? É a existência, é a reencarnação que vai proporcionando para a gente como um verdadeiro esmeril, né? A vida é esse esmeril, fazendo com que a gente vá se aperfeiçoando paulatinamente, dia a dia, dias de luta, dias de glória, né? Como muitos dizem, né? Muitas vezes ainda palmilhando, né? Nessas nossas dificuldades, dando um passo, dando 2 passos para frente, um passo para trás, recuando um pouco, né? Isso faz parte da nossa natureza, né? Então, o espírito mortal, esse é o grande objetivo da vida, né? Como diz ali na mensagem, né? A imortalidade é a essência da vida, né? Então, o Emmanuel, né? No livro Emmanuel, né? Ele é um livro pequeno, indico a vocês a leitura, né? São textos muito interessantes, são vários textos, né? Vários capítulos. Ele não é um romance, né? E ali tem questões muito interessantes nesse livro, né? Então, no capítulo 26, o Espírito Emmanuel, no livro Emmanuel, né? Ele diz o seguinte, olha só, vamos refletir sobre isso, né? A vida, ela não é um privilégio da terra obscura. A vida não é um privilégio da terra obscura, mas a manifestação do Criador em todos os recantos do universo. A vida é uma dádiva, né? É uma dádiva. A gente tem que aproveitar muito essa dádiva, né? Nós viveremos eternamente, através do infinito. Quantas existências tivemos, quantas ainda teremos, né? E o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Por quê? Porque é só a gente imaginar, né? Olha quantas chaves abre essa expressão, né? Olha lá. Nós viveremos eternamente através do infinito, e o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres. Né? Nós já devemos ser solidários, já naturalmente, e isso aí, a gente não precisa de doutrina espírita para que a gente possa agir dessa forma. Né? A todo momento, né? Muitos dos nossos irmãos de caminhada, que nem espíritas são pessoas extremamente solidárias e exercem a solidariedade uns para com os outros. Então, o que não falta no mundo, né, são expressões, ações de solidariedade e muitas vezes vindas de pessoas que sequer têm religião. Né? Por quê? Porque a solidariedade é um mecanismo que faz parte da coletividade. Né? Então, é algo que está presente nas nossas relações e que é um mecanismo, né, que é difundido por muitos organismos, por muitas instituições, né,
como espíritas, e entendendo essa mecânica, né, do espírito mortal, a gente deveria ser mais ainda solidário. Isso aumenta a nossa responsabilidade dentro desse mecanismo de solidariedade. Né? Por quê? Porque a gente entende que o espírito que está caminhando com a gente agora, ele é muito anterior a essa vivência de agora. Então, existe uma série de coisas. Né? Qual é a minha relação com essa pessoa que vive comigo hoje? É de agora? É de quanto tempo? Né? Por quanto tempo ainda será? Né? Por que eu trabalho junto com esses indivíduos que hoje estão ao meu lado? Por que eu nasci nesse lar justamente com esses espíritos que são meus familiares? Tudo isso está relacionado a essa perspectiva. Tá? A doutrina espírita é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. Olha que coisa bonita, né? A doutrina espírita é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objeto é esclarecer a inteligência humana. Qual é o grande objetivo da doutrina espírita? Esclarecer as mentes, esclarecer a inteligência humana. Demonstrar que a vida, né, é algo muito mais amplo que muitas pessoas imaginam. Né? É, digamos assim, né, dinamizar, multiplicar a ideia de convergência, a ideia de que precisamos estar juntos, de que precisamos caminhar juntos, né? Mesmo que as nossas diferenças, as nossas dificuldades, as nossas diferenças não podem separar a nossa convivência, né? O nosso trabalho no coletivo, né? Nunca deixem se afetar pela ingratidão de alguém, né? Pela falta de reconhecimento, né? O bem tem que ser feito, o bem é pelo bem, né? A gente não pode fazer o bem dentro de uma perspectiva de agradecimento, de retorno. Não, o bem é pelo bem. O amor se faz pela lógica, pela mecânica do amor, né? Se aquele indivíduo cuspiu na nossa mão, como aconteceu, né, com a irmã Dulce, onde ela estende a mão e pede aos pobres, e a pessoa cospe na mão dela, o que ela faz? Isso é para mim. Ela estende outra mão, agora você me ajuda para os pobres, né? Então, olha que exemplo que ela lida com alguém que foi extremamente violento com ela, né? Que a violência ela não se dá apenas de uma forma física, né? Isso é muito mais que uma agressão física, né? Então, olha, a pessoa cospe na mão de alguém que está ali pedindo para aqueles que não têm o que comer, aqueles que vivem diante de uma situação onde foi negado tudo para essa criatura. Quantas pessoas hoje vivem no mundo assim? Quantas? Aonde, ao longo da sua existência, foi negado tudo para essa criatura, né? E, às vezes, até mesmo a própria alimentação, que é algo que faz com que aquela criatura se mantenha de pé, também é negado para ela. E aí, qual é o nosso papel diante disso tudo? A gente ajuda, né? A mão direita, como a Dulce estica, que era para os pobres, a gente cospe na mão, como aquele indivíduo fez a partir do momento que ela pede para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Quantas pessoas vivem hoje em situação de rua, né? Que muitas vezes denominados de moradores de rua. Ninguém mora na rua, né? Quem mora na rua? A rua não é moradia para ninguém. A rua é um campo aberto, muitas vezes de aflições e dificuldades. Campo, né? Recheado de maldade e de insensibilidade, né? Então, a gente costuma dizer, né? A gente vivenciou a pandemia, ainda está, né, vivenciando ainda, né? Hoje de uma forma muito diferente dessa realidade, né? A gente sabe disso. Mas a gente pensa assim, nós vivemos a Covid, né? Ao longo desses 2 últimos anos. E aí, usando a Covid como uma metáfora, quantas pessoas, a vida dessas pessoas são uma verdadeira Covid? Às vezes a vida do indivíduo é uma Covid, né? Então, a gente, ao longo desse tempo de
de dificuldade que a gente enfrentou, a gente experimentou aí uma certa angústia em determinados momentos. Tem pessoas que vivem a angústia diária, né, ao longo da sua existência. Então, o que nós estamos fazendo para mudar esse quadro? Como diz aquela lição no livro Vinha de Luz, o que fazeis de especial? Né, que é uma pergunta de Jesus. O que fazeis de especial? Foi tema, inclusive, da Comerge, né, e do ENEF, né, há alguns anos atrás. O que fazeis de especial? Então, né, vamos se envolver com a tarefa, né? E a Casa Espírita tem bastante tarefas para que a gente possa se envolver, sendo solidário à dor e à dificuldade do outro, né? A gente pode ajudar de várias formas, tá, pessoal? De várias formas. Não necessariamente você é aquela mão que entrega aquele alimento para aquela pessoa que está em situação de rua, mas você pode ser a mão daquele que cozinha. Você pode ser as mãos daquele que lava a folha de alface, porque aquela salada alguém tem que lavar. Você pode ser as mãos daquele que compra os ingredientes, ou daquele que, né, prepara, que enche as vasilhas, né, da alimentação. Você pode ser aquele que simplesmente doa o alimento, porque se alguém não doa o alimento, você não faz aquelas refeições. Você pode ser simplesmente aquele que vibra positivamente e ora pelas pessoas que estão aí realizando esse trabalho. Você pode ser aquele que busca doações junto a outras pessoas que sequer fazem parte daquela instituição e que gostam de ajudar, mas que muitas vezes não ajudam porque não conhecem projetos sérios que efetivamente promovem o bem da coletividade. Tem muita gente assim, que às vezes já está calejado na vida de ajudar várias vezes e ver determinadas situações de desonestidade, de outras questões, e a pessoa desiste, né? É uma pena que a pessoa tome essa iniciativa, mas isso acontece. Então, muitas vezes, o nosso papel pode ser de mudar a perspectiva dessa criatura. Então, assim, eu dei esse exemplo da questão das pessoas que vivem em situação de rua e que carecem de alimentação, mostrando que nós podemos ajudar de várias formas. A solidariedade pode ser pensada de várias formas, né? Nós somos solidários dentro do nosso trabalho? Ou somos aquela pessoa fechada, obtusa, que toda vez que alguém vem até nós, a gente não promove nada que possa ajudar aquela pessoa, aquele colega de trabalho? Tem muitas vezes assim, né? A gente é alguém simpático e muito caloroso na casa espírita ou no ambiente religioso, mas no ambiente de trabalho a gente é uma pessoa extremamente amargurada, né? Digamos assim, que não tem predisposição a ajudar, né? Predisposição a ajudar, às vezes são coisas tão pequenas, né? Do dia a dia, né? Então vamos sempre se colocar, né, dentro desse espírito de proatividade. O espírito de proatividade, ele tem que estar presente na nossa criatura em todas as situações da vida. Não é só na casa espírita, no momento que a gente está na ação ali espírita social, ou nas atividades normais da casa espírita, de palestra, seja lá o que for, né? Para aquele que é tarefeiro da casa, eu digo que isso é obrigação, né? A grande questão é a gente ser solidário a todo momento, né? Então, seja no trabalho, seja onde for, aonde a gente tiver que alguém que a gente possa contribuir coletivamente ali nas ações, a gente precisa se envolver, né? Ainda que seja vibrando, tá? Então, ó, eu acho muito bonito esse trecho, né? Essa mensagem, né? Então, é do livro de Eclesiastes, olha lá, do Antigo Testamento, né? Então, como a gente está falando de tempo, e como a gente está falando agora de renovação, de virada do ano, né? De momento de refletir, então veja o que está escrito lá no Eclesiastes, né? É um texto famoso, já muito conhecido, né? Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de lutar e tempo de viver em paz, né? Então, vamos, reflitam sobre esse texto, né? Então, a todo momento da vida, e isso, inclusive, se encaixa com os ciclos da própria existência, né? Muitas vezes, nós estamos
realizando determinados tempos de períodos que a gente já poderia estar avançando em outras coisas, né? Então, o tempo de arrancar o que se plantou, eu diria que é a todo momento, né? E muitas vezes a gente está plantando ainda, né? Coisas não muito boas, né? E o tempo de se arrancar isso, ele chega. E muitas vezes na própria existência, né? Então, pensando inclusive esse texto, isso aqui abre muitas coisas, tá? Estou sendo aqui fazendo só uma síntese, né? Eu trouxe para que vocês possam refletir, né? A gente não vai esgotar aqui de maneira nenhuma. Isso daqui dá para fazer aí dar uma outra palestra só sobre esse texto, né? Mas lembre-se da ótica do espírito imortal, né? Como será a nossa próxima reencarnação? Como será o nosso próximo experiência de tempo, né? Será que vai ser da forma como a gente está tendo essa experiência de agora, né? Muitas vezes tranquila, muitas vezes sendo oferecido para a gente muitas ferramentas de possibilidade de ação, né? A gente está fazendo bem uso dessas ferramentas, está aproveitando? Então, vamos refletir sobre isso, né? Então, ó, vocês conhecem a história do Banco da Vida? O Banco da Vida, eu acredito que muitos de vocês conheçam, né? Aqueles que já conhecem, sejam caridosos, né? Ouvindo. Aqueles que não, escutem com amor e carinho, com atenção, né? Vocês sabiam, imaginam em que a gente recebesse todos os dias, fosse depositado na nossa conta 86.400, todos os dias, né? Só que o trato, nesse contrato, a gente recebe, assina direitinho, né? A gente se compromete de que esses 86.400 eles têm que ser gastos ao longo de 24 horas, ao longo de um dia. Não pode ficar nada para outro dia, né? A gente tem que gastar isso tudo num dia só. O que a gente faria com esses, vamos botar aí, esses R$ 86.400? O que vocês fariam se tivessem 24 horas para gastar, né, todo dia esse valor? Como seria empregado isso, né? Tenho certeza que vocês estão aí, né, empolgados, né? Principalmente já que a gente vai iniciar um novo ano, 2023, né? Imagina só a gente recebendo essa quantia todo dia, né? E se eu falar para vocês que vocês todos os dias recebem 86.400, só que não em reais, mas em segundos, em segundos. Um dia tem 24 horas, que dão exatamente 86.400 segundos. Todo dia é depositado na nossa conta, no nosso banco da vida, né? Nessa conta bancária, que é essa experiência, que é essa nossa encarnação, né? Mais uma, todo dia é depositado 86.400. E aí eu pergunto a vocês, como vocês estão gastando esses 86.400 segundos? Não é um momento importante para poder pensar? Principalmente quando a gente está iniciando um novo ciclo, um novo ano. O que a gente está fazendo da nossa vida, pessoal? O que a gente está fazendo com esses depósitos diários que estão sendo feitos para nós, né? Nós estamos aproveitando bem essa quantia? Fica aí a reflexão, tá? O Banco da Vida é isso. Todo dia, 86.400, tá? Nas nossas contas. Então, vamos lá. Seguindo, né? Aqui é um trecho do texto da página, né? Tempo de confiança. A gente já fez a leitura no início, né? Aquela famosa frase de Jesus. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Né? Vocês viram pelo texto, vão lembrar da passagem evangélica, ela acontece quando? Quando os apóstolos, junto com Jesus, estão fazendo uma viagem num barco, né? Atravessando o mar, né? Indo para uma determinada localidade, nas peregrinações que os apóstolos faziam com Jesus, né? Levando aquela mensagem da Boa Nova, né? Ali
tendo a experiência com o próprio mestre, né, com aquele grande professor ali junto com eles, que estava preparando eles para que eles pudessem depois dar continuidade a esse trabalho. E eis que vem uma grande tempestade. Jesus dormia pacificamente, tranquilamente, como um verdadeiro anjo, né? E ali, para os apóstolos, o mundo se acabando, né? Como muitos dizem, né? Uma grave tempestade, né? Em determinado momento, né? Eles, em desespero, né? Eles resolvem chamar Jesus, né? E ele diz para Jesus, né? Mestre, pereceremos, ou seja, vamos morrer, né? Eles estavam temendo pela sua própria vida. Jesus levanta-se tranquilamente e aí tem aquela questão da pacificação da natureza, né? Diz no Evangelho que Jesus teria acalmado os ventos, a fúria dos ventos e o mar. Logo depois, na sequência, Jesus diz o que para eles? Onde está a vossa fé? É claro que essa mensagem ela tem que ser pensada a partir de, né, de uma série de perspectivas, né? Uma série de perspectivas. Essa tempestade ela pode ser pensada, né, das inúmeras situações de desespero, de dificuldade que acometem a nossa vida, né? Essas várias experiências. Eu não diria desespero, porque desespero é a forma como a gente enfrenta essa dificuldade, né? Muitas vezes a gente se desespera, né? E é o que aconteceu ali com os apóstolos. E, naturalmente, acontece conosco pela nossa imaturidade, pela nossa dificuldade. Mas aonde fica a nossa fé? Porque a grande mensagem do Manuel que ele diz é o seguinte, né? Em muitas situações, quando a gente está num momento de alegria, de felicidade, nós não se preocupamos com essa questão da fé e com a ideia de a gente se preparar para as dificuldades, né? A gente vive naturalmente, tranquilo, não recorre a Jesus, não, obviamente, né? Geralmente a gente recorre ao bom mestre quando a gente está em dificuldade, em desespero. Então, é uma mensagem muito interessante, né? O quadro sugere ponderações de vasto alcance, diz Emmanuel. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança. Por isso que o texto é tempo de confiança, né? Quando tudo parece obscuro e perdido. Não é sempre assim? Quantas situações da vida a gente enfrentou? A gente estava numa situação de muita obscuridade e se sentindo perdido, né? Então, é aí que vem a confiança. É aí a gente ter a fé, né, e a crença de que tudo na vida passa, como diz o Espírito de Maria. Né? Tudo na vida passa, meu filho. Né? Então, guardai a fé. Né? Então, como diz o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate. Olha que coisa bonita. Combati o bom combate e guardei a fé. Né? Em tais circunstâncias, surge a fé. Tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, olha o Eclesiastes. Revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Tá bom? A confiança, ela tem que estar sempre presente, né? A fé, ela tem que ser uma coisa ativa dentro de nós. Tem que ser ativa, né? Não adianta você dizer que tem fé em Jesus, tem fé nos amigos espirituais, tem fé, né, nos companheiros da nossa casa, né, da instituição, e quando a gente passa por algum tipo de adversidade, a gente esmorece. Não que a gente não possa esmorecer, tá, irmãos e irmãs? Isso vai acontecer. Mas que a gente possa trabalhar essa confiança. Porque, ao fazer isso, o que acontece? A gente fica forte para enfrentar as dificuldades. É aquela famosa construção, aquela casa edificada em cima de um solo forte, em cima da pedra. Porque se ela é feita em cima da areia, o que acontece? Ela desmorona, né? Assim como acontece conosco, tá bom? Então é isso, né? Essa é a nossa mensagem, tá bom? Espero, né, que, as nossas humildes contribuições possam servir de material para que vocês aproveitem esse momento, né,
para refletir, estabelecer metas que possam nos elevar espiritualmente, né? Então, esse é um momento importante para fazer esse balanço, né? E estabelecer metas, tá? Estabeleçam metas. Quais são as metas que vocês vão estabelecer para o próximo ano? O que eu vou deixar de fazer? O que eu vou promover a partir desse ano? O que eu vou, né, buscar potencialmente para poder construir de novo na minha vida, né? Pode ser várias coisas, pode ser metas individuais, né, de hábitos, né, como também metas de atividades na própria casa espírita, no nosso próprio trabalho, no nosso próprio relacionamento familiar, né, restabelecendo laços que foram perdidos, que precisam ser reconstruídos. Então, assim, há toda uma possibilidade aí de inúmeras ações que podem ser pensadas e realizadas por todos vocês. Tá bom, meus irmãos? Então, fica aqui a nossa mensagem. Feliz 2023, saúde e paz para vocês, e pela atenção e o carinho de todos, fica aqui o meu muito obrigado. Tá bom? Então, vamos à nossa prece de encerramento. Deixa eu encerrar aqui a nossa apresentação, tá bom? Então, mais uma vez agradecemos ao bom mestre, né, Cristo Jesus, pela oportunidade, né, de ter conhecido a espírita, né, o espírito André Luiz, né, que o conhecimento espírita é como se fosse um bilhete premiado, né, no mundo material, né, que muitos desejam ter, né, avidamente, né? Então é um verdadeiro prêmio, né? Então, que a gente possa fazer bom uso desse bilhete premiado, que é o conhecimento espírita, né? Que ele possa promover efetivamente e aqueles que estão próximos de nós, né? Sabemos das nossas limitações, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Que a gente possa caminhar, ainda que seja com os joelhos desconjuntados, né? Mas que a gente possa manter a fé, seguir adiante, buscar o nosso desenvolvimento como espírito, como indivíduo dentro da sociedade, né? Contribuindo para ela também, né? Como ser sociável, né? Agradecemos muito a oportunidade da vida que nos é oferecida, né? Que os amigos espirituais, né, possam caminhar conosco durante esse ano de 2023, como já tem feito, né? Nos orientado, segurando a nossa mão, né? Nos momentos de dificuldade, contribuindo, né, nas nossas existências profundamente e abençoando os nossos lares, os nossos familiares. Abençoa Jesus, o Grupo Espírita Luz da Vida e a todas as casas espíritas que estão localizadas no município de Maricá. Muita paz e que assim seja. Então é isso, meus irmãos e irmãs. Muita paz a todos. Obrigado pela atenção de vocês. Eu só existo para o teu louvor, mil versos canto para te alegrar. Maravilhoso Deus, e nada pode me fazer calar. Eu canto forte para o mundo ouvir. Maravilhoso Pai, por toda a eternidade, celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Viveremos na palavra e na verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa alegria para o teu louvor, para o teu louvor.
maravilhoso Deus. De alguma forma quero agradecer. Essa canção é só pra te dizer